vamos falar sobre o domínio de mares de morro, certo? Ou de mares de morros. Esse domínio, ele tem uma característica interessante. Primeiro, né? Ele é litorâneo, certo? Justamente por isso que a gente colocou essas setinhas aqui, né? Para apontar justamente na faixa do litoral brasileiro em que ele se concentra. E aí vamos lá para as características. O clima típico é o clima tropical atlântico, que significa que ele sofre com uma influência muito grande da maritimidade, ou seja, ele é quente em boa parte da sua extensão e bastante úmido. A gente tem como características de relevo, né, planaltos e as serras do Atlântico, ou seja, um relevo com características interessantes aqui que a gente vai chamar de relevo mamelonar. Essa palavra é uma palavra importante e sempre que vocês ouvirem relevo mamelonar, entendam que a gente está falando de mares de morros. Justamente por isso o Absaber deu esse nome. Por que ele vai chamar esse relevo de mares de morro? Porque quando você observa, você nota a predominância de morros muito frequentes que formam o que parece ondas, né, no horizonte. Justamente por isso relevo mamelonar, ou o que ele chama também de meias laranjas. Tudo bem? Isso é importante que vocês lembrem. A gente tem aqui algumas serras, né, como a Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço, muito importantes aqui nesse território. A bacia hidrográfica, né, que vai ter uma boa parte de predominância aqui, é a bacia do Paraná e seus afluentes, como destaque da hidrografia. E a gente tem aqui como vegetação principal a Mata Atlântica, evidentemente e infelizmente muito devastada ao longo da história do Brasil, certo? Justamente porque vai ser nessa região em que se inicia a ocupação e a exploração econômica do país. Então aqui a gente tem uma presença muito grande de uma mata devastada, certo? E os solos são muito suscetíveis à erosão. Por quê? Se chove bastante e você tem um relevo acidentado nesses mares de morro, é natural que haja ali um processo de deslocamento dos sedimentos, especialmente após a destruição de parte dessa vegetação que permitia ali a compactação do solo, né, e fazer com que ele ficasse um pouco mais grudado, vamos colocar dessa forma. Tudo bem? Aqui uma imagem para ficar fácil de vocês entenderem por que o cara chama isso de mares de morro, né? Quando você observa no horizonte, parecem umas ondas formadas ali por esse relevo, justamente mares de morro. E um ponto fundamental aqui é que muitas vezes se confunde mares de morro com Mata Atlântica. E essa confusão tá certa, tá legal? Apesar de não serem a mesma coisa, quando você fala em domínio de mares de morro, você está falando da predominância de uma vegetação de Mata Atlântica, mesmo sendo ela muito devastada. Só que o que chamou a atenção, principalmente para o Aziz Absaber, não foi a vegetação em si, mas o relevo que se diferencia do resto do Brasil. Tá claro para vocês isso? De novo, se não tiver, procura lá depois e a gente tira essa dúvida. Vamos falar agora da Caatinga, certo? Já falamos da Amazônia, já falamos dos mares de morro, já falamos do Cerrado e agora para Caatinga. Vamos lá. Clima semiárido. Aí não é nenhuma novidade, né, gente? A Caatinga é o domínio morfoclimático predominante no sertão brasileiro, certo? No sertão nordestino. Então, é uma região muito seca, beleza? Por isso, inclusive, chamado ali também de polígono das secas. É um clima muito seco ao longo do ano inteiro. O relevo, principalmente planaltos e depressões entre chapadas. Justamente por isso você também chama a Caatinga de região interplanáltica, certo, gente? Porque você tem ali uma depressão muito intensa nessa região. Os rios que existem ali são rios intermitentes, em sua maioria. O que significa isso? Rios que não duram o ano inteiro, certo? Então, no período de chuva, eles se formam e depois eles simplesmente desaparecem, gerando ali um problema de abastecimento local. E você vai ter o Rio São Francisco, que é o único rio perene, né, que passa por essa região, felizmente, sendo utilizado, inclusive, para abastecer regiões mais distantes, certo? Por programas governamentais e de empresas privadas que fazem isso. Vegetação predominante é a própria Caatinga, né, que significa, na sua origem, Mata Branca. Por que a gente vai chamar de Mata Branca? Porque a gente tem um solo que é um solo com muitos problemas, certo? E que oferecem uma quantidade menor de recursos, né, de nutrientes, o que faz com que a vegetação desenvolva essa coloração mais esbranquiçada. As árvores são bastante espaçadas, né, são bastante esparsas, ou seja, elas são afastadas, e você tem uma frequência grande de arbustos com plantas xerófilas. Lembra que eu falei para vocês lá atrás de xerófilas?
são as vegetações que se adaptam a um clima mais seco, certo? E sendo a principal delas a vegetação conhecida como cactáceas, certo? Como aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, no Nordeste, o mandacaru, certo? Os solos ali, como eu já apresentei para vocês, são solos rasos e salinos, o que dificulta muito o desenvolvimento dessa vegetação, certo? Aqui uma imagem para ficar mais claro para vocês de como é essa diversidade, vamos colocar dessa forma, essa diversidade vegetal, certo? Você percebe ao longe, né, uma quantidade maior de vegetação, e conforme você vai chegando mais próximo, você nota aí uma quantidade muito grande de arbustos, e aqui nesse ponto especialmente mais próximo, né, da imagem, você percebe as cactáceas, né, essa vegetação xerófila que se adapta a um clima mais seco. Tudo bem? Vamos avançando aqui. Vegetação de araucária, né? Então a gente já começa a falar do primeiro domínio subtropical, né? O clima que a gente percebe aqui predominantemente é o clima subtropical. A gente tem o domínio do Planalto Meridional com depressões, ou seja, aí a gente está falando especificamente sobre o relevo desse território, tá certo? As bacias hidrográficas aqui principais são as bacias hidrográficas do Paraná e Bacia Uruguai. A mata de araucárias ou pinheirais, é interessante notar, olha só. Aqui a gente tem, nessa região, a característica do clima subtropical, que eu já tinha falado para vocês. Então, é uma região mais fria. O tipo de vegetação que se desenvolve aqui se desenvolve adaptada a esse clima mais frio. A mata de araucárias, pessoal, ou os pinheirais, eles são muito parecidos com aquilo que você encontra nas florestas boreais, por exemplo, certo? Que são florestas mais frias do norte. A mata de araucária ou pinheirais, elas são, na verdade, parentes da floresta de conífera que a gente já viu e vai ver com um pouco mais de atenção mais para frente. Tudo bem? Então, o que eu preciso que vocês saibam é que ela tem uma característica diferenciada do resto do Brasil. A gente vai ver depois uma imagem dela. Um ponto importante é que ela tem solos diversificados, alguns com grande fertilidade, como por exemplo a terra roxa, né, o solo basáltico que a gente tem no sul do Brasil, e outros que são mais pobres e ácidos que acabam tendo que usar também ali como procedimento a calagem para poder fazer agricultura. Tudo bem? Aqui uma imagem, né, dessa vegetação de araucária. Percebam como a gente tem um tronco bastante longo e você percebe a parte da folhagem só no topo, né? Justamente por conta da questão do tipo de clima que você percebe. Tudo bem? Vamos avançando aqui. E as pradarias, para a gente poder encerrar, né? Características básicas também é o clima subtropical. Você tem ali o relevo de colinas, também conhecidas como coxilhas ou campanha gaúcha. O que a gente percebe aqui? É uma região com uma vegetação muito baixa, rasteira, certo? Conhecida como as pradarias ou pampas. E você tem um relevo que é um relevo pouco acidentado, certo? Você consegue perceber uma extensão grande, sem grande variação de altitude do relevo. E você tem aqui como bacias predominantes as bacias do rio Uruguai e do rio Jacuí, tá certo? Aqui é uma imagem para a gente poder finalizar, né, e apresentar para vocês como é que funciona isso, né? Percebam, uma vegetação bastante rasteira, com árvores de pequeno e médio porte, certo? Onde você identifica uma variação muito pequena e também uma diversidade muito pequena de vegetação, muito diferente do que a gente vê, por exemplo, na primeira imagem que a gente viu, que é da floresta e do domínio amazônico. Tudo bem, gente? Então a gente encerra a nossa aula por aqui. Caso tenha ficado qualquer dúvida, me procurem depois e a gente tira essa dúvida. Tudo bem? Um grande abraço aí para todo mundo e tchau, tchau.